que as diferenças agora, elas são no sentido dos trabalhos. O Tite tem tudo para ter no Flamengo o mesmo nível de recurso e acesso a esse recurso que o Abel tem no Palmeiras. Hoje ele ainda não tem. O Flamengo está tentando reencontrar o melhor futebol e acho que hoje me agrada, talvez, num recorte de uma semana, o que o Flamengo fez com bola e o que o Palmeiras não fez. Só que é entre o que a gente fala da consolidação, que o Tite não vai comprar isso em 2 semanas, em 10 dias de reta final de Campeonato Brasileiro. É o que o Abel fala do mental, dos auxiliares, de algum ajuste. Sim. Desse grupo, esse grupo já é muito vencedor, esse grupo já foi muito testado em adversidade, perdendo jogador, sabe? E naquela coisa que ninguém acredita e vai lá e busca. Isso, para mim, vai ser o grande barato dessa reta final. O goleiro era contestado, e até antes do jogo de hoje o goleiro era contestado, o Tite bancou o goleiro, pouco se fala agora da questão do goleiro, do Rossi em particular, que é só o cara da vez, né? Mas o goleiro no Flamengo ali, o Santos, de goleiro de seleção brasileira, virou terceiro, o Matheus entrou e saiu, enfim. Parou, estancou porque o time finalmente está entregando. Agora, poucos elencos... E com jogadores crescentes. Estamos aqui o Cebolinha e o próprio Pedro. Olha o que foi o ano do Pedro. E olha o que está sendo esse período com o Tite. E é o artilheiro do time do ano. Sim. Nesses poucos jogos com o Tite, o Cebolinha já fez vários gols. O Arrascaeta, falava-se tanto de condição física do Arrascaeta. A partida que ele fez hoje é, antes de tudo, de quem está bem fisicamente. Eita, é verdade, hein, galera? O Arrascaeta que estava se arrastando em campo, né? Parece que vai voltando a jogar bola com o técnico Tite. E você vai ver aí o debate, galera. O debate, né, da galera da mesa, né? Falando sobre o trabalho do técnico Tite à frente do Flamengo, né? Eles vão falar também sobre o jogo, né? Essa rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo entre o Flamengo e América Mineiro, onde o Flamengo desempenhou ali um bom futebol, venceu bem, ganhou de 3-0 do América, né? E é claro que eles vão fazer ali as análises, como eles viram, né, essa partida desempenhada pelo time do Flamengo e agora essa reta final contra o time do Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras está na briga ali, tem o Atlético Mineiro também correndo por fora, mas eu acredito que esse título, né, vai ficar muito ali pau a pau entre Flamengo e Palmeiras até a 38ª rodada do Brasileirão. Mas antes de eu passar, né, para vocês aí na íntegra como foi o debate da mesa, vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica nesse botãozinho, do lado tem um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações, colocar ali em todas as notificações e aí toda vez que lançarmos informações novas, né, como estas, conteúdo novo, você vai receber em primeira mão. E pedir também a você aí, ó, que ainda não deixou o seu like, botãozinho do dedinho pra cima, cola o dedo no like aí, pra ajudar no crescimento do trabalho e alcançarmos também o máximo de torcedores, beleza? Chega de mais delongas e vou pedir aí a produção pra colocar aí, né, o vídeo na íntegra pra vocês, o debate, né, que foi ali feito pela galera da ESPN. Os créditos estão aqui na descrição, como forma, o link está na descrição como forma de crédito para eles. Tamo junto? Então vamos lá. Solta aí, produção. Ia depender do que acontecesse, né? Quando o Tite assumiu, tô dizendo. Aí ele fez 50% de aproveitamento logo no início, ganhou 2 jogos, perdeu 2, empatou, começou a ganhar de novo. E o Flamengo está com o campeonato aberto, assim como o Palmeiras, na minha opinião, os dois favoritos ao troféu. Qual que é a diferença? O trabalho no Palmeiras é um trabalho inteiro, é um trabalho completo. O Abel, quando se vê em uma situação difícil como a de hoje, ele tem um recurso que o Tite ainda não tem. E mesmo comparando as qualidades técnicas dos elencos, dos times titulares, do superbanco que o Flamengo normalmente tem e o Palmeiras não tem, é um trabalho que é estabelecido. E o Abel, ele vai fundo nesse recurso quando o Palmeiras está perdendo por 3-0 para o Botafogo. E ele vai fundo nesse recurso hoje. Eu estou falando de recurso humano. Sim. Por isso que ele estava tão orgulhoso na entrevista falando sobre os jogadores do Palmeiras e os auxiliares dele. Então, muito provavelmente, alguma coisa aconteceu hoje. Claro que no segundo tempo, não no primeiro, no sentido das pessoas que trabalham com o Abel o alertarem para algo que ele ainda não tinha visto. Seja em substituições, seja em orientação de posição, seja em como exigir alguma coisa do time do Palmeiras, que, de novo, fez 2 gols hoje e não perdeu com um jogador a menos fora de casa para um Fortaleza que resolveu se apresentar. Depois de 7 rodadas ausente,
aquelas que foram imediatamente depois de perder o título da Copa Sul-Americana. Claro que o time sofreu promoção de ingressos, Castelão lotado, Sim. um ambiente diferente para o jogo contra o Botafogo e para o jogo contra o Palmeiras. Então eu acho que as diferenças agora, elas são no sentido dos trabalhos. O Tite tem tudo para ter no Flamengo o mesmo nível de recurso e acesso a esse recurso que o Abel tem no Palmeiras. Hoje ele ainda não tem. O Flamengo está começando a mostrar não só mais organização defensiva, jogadores confortáveis e cientes do que são seus papéis individuais nesse sistema do Tite. Uma coisa que faz com que o Flamengo, no momento sem a bola, seja um time muito mais sólido do que foi durante a temporada inteira com treinadores diferentes. E assim, é curioso, né? O Palmeiras tem mais saldo que o Flamengo. Sim. O que mostra como o campeonato brasileiro que o Flamengo fez é um campeonato muito abaixo daquilo que é a possibilidade do seu time, começando a fazer gols hoje que são próprios desse grupo de jogadores, né? O gol que o Pulgar e o De Arrascaeta conseguem na rodada passada, dois jogadores que o Flamengo foi buscar na data FIFA para que pudessem estar em campo pelo Campeonato Brasileiro, e esse gol paga aquilo que o Flamengo gastou. Falou-se muito do toque do De Arrascaeta, né? Mas a forma como o Pulgar puxa a bola para permitir que ele chegasse para fazer o gol é sensacional. Por isso fará tanta falta no próximo jogo. E ele sabe disso. Como o Pulgar coloca o Flamengo no jogo no segundo tempo. Também. Né? E hoje esse gol que é compartilhado entre De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Então as coisas estão começando a acontecer. Mas o Palmeiras era para ter... O normal era para o Palmeiras hoje estar lamentando uma derrota na volta para São Paulo, tendo de reconquistar a liderança do campeonato. E ele volta ainda líder. Tempo não se compra na farmácia, nem no supermercado, né? E tempo foi o que o Flamengo mais desperdiçou esse ano. Mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo pela qualidade do elenco, pela qualidade do técnico. Pela qualidade do técnico, eu acho que esse é o ponto. Ele é um técnico... Porque esse elenco estava aí o tempo todo. Claro, ele é um técnico que acelera esse tipo de processo, pelo menos no nível de clubes. Eu sei que sempre haverá o senão das duas Copas do Mundo que não ganhou, da maneira como perdeu também, porque não é aquela maneira que o Tele perdeu uma Copa em 82, é uma maneira sem chu nem mu, diria um amigo meu, né? Isso é uma coisa à parte. Todo mundo vai falar do 7-1 do Filipão para sempre. Só que você pegar a carreira dele, ele tem título pela seleção e tem grandes conquistas por clubes. Só uma Copa do Mundo que ele ganhou. Né? Todos têm méritos e deméritos. Um dos méritos do Tite é o equilíbrio. Equilíbrio é, por exemplo, tudo que falta ao Grêmio do Renato, que tem um dos melhores ataques e uma das piores defesas, né? Defesa junto lá com os rebaixados. Então falta equilíbrio. Essa cabeça no lugar que o time do Abel teve é tudo que falta, por exemplo, ao Botafogo. Isso. Então, além dos méritos desses dois times que a gente está falando, também juntou aí a fome com a vontade de comer, dos deméritos de outros que estariam na disputa desse título e que permitiram isso. Tem para mim também, prof. Tem tamanho do Tite, né? Tem tamanho, porque eu acho que a gente pode falar do lado técnico da defesa, que não toma gols há muitos jogos. A gente passou o ano inteiro falando do problema que era o sistema defensivo, a transição. E tem também um debate que hoje você não está mais aqui debatendo, mas o Everton Ribeiro não tem vaga, será que ele tem que ser vendido? Mas o Gabriel não tem que... Simplesmente ele estabeleceu. Os meus pontos são o Luiz Araújo e o Everton. Quando eu não tiver o Luiz, por qualidade, ele falou, eu tentei já o Bruno com bola no minutos finais no meio de semana, hoje eu tentei o Bruno de início. Teve problema sim, eu acho, de recomposição no primeiro tempo, eu acho que isso é ajustado no intervalo, porque na primeira bola do segundo tempo o Bruno já está recompondo, dando bote, roubando e saindo em velocidade. Então ele começou a ter tamanho para interditar certos debates que parece que faziam a coisa não evoluir. Esse debate aqui não cabe mais, isso aqui é um processo de evolução natural, é de troca, e aí a coisa começa a dar certo, porque aí a sua defesa evolui, o resultado aparece e você entra de fato, claro que muito pelo que o Botafogo não faz, pelo que outros times oscilam, mas você entra de fato. Então não tem mais aquela celeuma de, não, o Tite está vencendo, o Flamengo está chegando, mas o que vai fazer com o Gabriel? Quanto tempo a gente para aqui para debater com o Gabriel? Exatamente. O Everton entra no segundo tempo hoje, não é um debate o Everton não ser titular, isso vai ser encaixe porque ele tem trabalho, ele tem convicção, ele sabe o que ele está fazendo. E o campo também está dando respostas ao trabalho dele. Mas aí eu acho que vai passar... Ele mesmo fala muito da questão, no final da coletiva, ele fala muito algo como técnico, tático e o mental também. Esse mental, ele pode querer que seja muito forte. Agora, é onde o Palmeiras ainda é mais sólido também. Não é só o trabalho consolidado.
Se o Palmeiras hoje com bola sofreu contra o Fortaleza, ele foi achar 2 gols sim, com 1 a menos. O Palmeiras hoje com bola talvez não viu o seu ápice técnico pelas mãos do Abel. E o Flamengo está tentando reencontrar o melhor futebol e acho que hoje me agrada, talvez, num recorte de uma semana, o que o Flamengo fez com bola, o que o Palmeiras não fez. Só que aí entra o que a gente fala da consolidação, que o Tite não vai comprar isso em 2 semanas, em 10 dias de reta final de Campeonato Brasileiro. É o que o Abel fala do mental, dos auxiliares, de algum ajuste. Sim. Desse grupo, esse grupo já é muito vencedor, esse grupo já foi muito testado em adversidade, perdendo jogador, sabe? E naquela coisa que ninguém acredita e vai lá e busca. Isso, para mim, vai ser o grande barato dessa reta final. É o mental do Abel que talvez vá na conta do chá, não teve reposição, vai sofrer, não acho que vai ganhar os 3 jogos assim de, sabe? A gente vai debater muito tabela essa semana, a gente vai se debruçar por tabela, né? América Mineiro, Fluminense focado em Mundial, Cruzeiro já livre ou não do rebaixamento, mas vai ser muito um trabalho mental consolidado de quem já é campeão e que o Tite ainda é capaz de fazer em 10 dias que a gente está falando de reta final de Campeonato Brasileiro. Essa reta final do Brasileiro tem muito de Brasil, né? Do país, na reta final. Porque a gente está num país onde você não consegue pensar, não digo nem a longo prazo, a curto prazo, né? Tudo muda de um mês para o outro. Você não consegue imaginar ter um projeto de 10 anos, 15, campeão 20. Com menos de um terço do brasileiro. Você não consegue. Então você não consegue levar isso para o Campeonato Brasileiro também. O Botafogo, que era líder até outro dia, está no 5º treinador. O Filipão assumiu na 11ª rodada, vai fazer 27 jogos no comando do Galo, só no Brasileiro, fora os outros, e ele estreou no dia 21 de junho, 5 meses. Então, assim, tudo é muito maluco. E essa loucura do nosso futebol, a gente tem um menor campeonato das principais ligas, das ligas realmente grandes, ele é o menor, porque é o campeonato com a mesma quantidade de jogos da maioria, mas num curto espaço de tempo, é menor que outros campeonatos. Mas aqui a impressão que a gente tem é que dura 8 anos cada campeonato, porque com 5 treinadores você fala, só pode ter 8 anos dura esse campeonato. O time já foi líder, chegou a ser líder com 5 treinadores. Então, é um pouco disso que a gente tem 270 minutos para acabar o campeonato e aí estamos discutindo a evolução de um, o outro que empacou, o outro que o ano que vem. Parece que tudo, esse campeonato abandonado, para mim a coisa que mais dói é ver o Campeonato Brasileiro como ele é largado, desprezado por todo mundo. Você começa na tabela, na distribuição ao longo do ano, no calendário. Eu estava vendo aqui, quando eu cheguei hoje aqui, estava falando com o nosso Matheus Carreira, do DAT ESPN, e ele estava mostrando a FIFA, está publicado no site da FIFA, a data FIFA até 2030. Até 2030 você tem as datas. Mas é sempre uma novidade. Né? Até 2030. Uma situação que a Copa do Mundo é uma novidade. A Copa do Mundo é uma surpresa. É um cara que pega para estudar matéria na véspera. Nós temos um restinho de ciclo até a Copa de 26, a Copa de 30. Então você tem já 2 Copas e você sabe o que vai ter data FIFA. Quer dizer, o que é isso? É um aviso para o mundo, para as federações nacionais. Por favor, elaborem. Né? Atenção, Comebol, CONCACAF, Associação Asiática, Africana. Aqui está o meu calendário, sou a FIFA, fico acima de vocês. Vocês ocupem agora, federações, o calendário do jeito de vocês. Depois as federações nacionais e, no nosso caso, as federações estaduais. Aqui inverte o negócio. Quem manda é a federação estadual. Ela pega para a FIFA e fala, dane-se FIFA, né? E monta outra coisa. Aí vira um campeonato desse que faltando... Não é que o legal é ter um campeonato decidido 3 rodadas antes, 10 rodadas antes. Não é isso. Mas é um pouco mais de consistência para trabalhos bem feitos. Então aí a gente olha o do Abel, que é o cara que tem o maior domínio e melhor domínio sobre o seu grupo. Que não é o melhor grupo que está disputando o título. Sim. O Flamengo é melhor. Está lá o Gabigol, entra, não entra, senta, tira o colete, põe o colete, isso é o Flamengo. O Bruno Henrique, Luiz Araújo no banco. Quer dizer, a quantidade de jogadores do Tite, o time melhorando. Por quê? Conversa com o Cebolinha estava ali, desaparecido, o Tite vem cá, ganhou um jogador. Aí, Gabigol, segura a onda aqui, Pedro fazendo gol. Então você tem, nessa loucura que é o futebol brasileiro, que final emocionante. Mas emocionante porque a gente faz tudo errado aqui. Então, esse tipo de emoção é a emoção legal? Vamos não planejar nada, 5 treinadores
pro Botafogo. Mas com planejamento a gente podia ter essa emoção. A gente poderia tudo muito equiparado. A gente poderia ter um nível de futebol dentro de campo que se oferece para o torcedor, para quem gosta de futebol, para quem investe dinheiro, para os jogadores, para todo o sistema que funciona em torno do futebol, um nível muito acima. Um nível muito mais gostoso, agradável, mas não é. É a emoção, É a emoção de mata-mata. É o que a gente está tendo. É o que a gente está tendo. Hoje, por um trecho da noite, o Flamengo estava na liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 2020. 110 rodadas. Desde a noite, 110 rodadas. aqui no Morumbi, quando o Flamengo foi campeão, perdendo para o São Paulo na Foi última 2021 rodada. isso. 21, porque o 20 terminou em 21, por Exato. causa da pandemia. Por causa da pandemia. E vai ser um campeonato com uma das menores pontuações. Vamos ver o final dele, né? Até quanto vai. Mas a pontuação máxima já é bem pequena. Já é perto de outros 72, sendo que a gente calcula há algum tempo a pontuação de 75 para vice. Então, no máximo, Só dá a gente para vai chegar a ter 72. Que é Flamengo e Palmeiras podem chegar a 72. Se vencerem os seus... Não seriam vices nas últimas edições. A gente pode ter um campeão com 69, Pode. que é o Atlético Mineiro. Pode. Olha só, 69 pontos. Se num confronto direto aí, ele pode ganhar do Flamengo? Pode. Ainda assim, o que é mais maluco ainda aqui para a gente analisar, ainda assim, dentro disso tudo que você falou, Calçade, se a gente parar para pensar o ano todinho do Flamengo, em nenhum momento o Flamengo teve essa sequência de 9 jogos que teve com o Tite. Quando eu falo essa sequência, primeiro o resultado, são 6 vitórias. 6 vitórias com 2 derrotas e um empate. Aí você fala lá com o Sampaoli, quando tinha a Copa do Brasil, eu estou falando neste nível de desafio, com esse nível de dificuldade. É um Flamengo que está arrancando para uma briga pelo título, né? E está na briga pelo título. Com essa apenas 9 jogos, mas já com uma consistência defensiva que está sendo desenvolvida, meio que às pressas ali, mas está dando certo. Com uma certa paz, você citou, né? Ninguém está reclamando ou falando que o Gabigol isso, que o Everton Ribeiro aquilo, com uma certa paz ali para se trabalhar, uma certa tranquilidade para se trabalhar nesse sentido, né? Com os resultados que estão acontecendo, e acho que assim, acima de tudo, com um trabalho aparecendo, com apenas 9 jogos, mas um trabalho aparecendo. Acho que em nenhum momento no ano o Flamengo teve isso. É que isso é Tite, né? É impressionante. Quando o Tite era técnico do Corinthians, havia umas camisetas na torcida, era o rosto do Tite fazendo assim, keep calm, Isso. 1-0. Só que com esse Flamengo é mais que 1-0. Você falou Não pode ser o Flamengo do 1-0, né? Mas é um momento de maior paz, né? É exatamente a paz. Calma. Acalmar os ânimos. Calma, confia no cara. Isso. Você não fala hoje se o Landim rompeu com o Mbappé, se o Marco Braz mordeu o virilho de alguém, se o Gabigol está dando festa. Você não está debatendo se o Everton Ribeiro não está renovando e isso está gerando um problema. Sim. Você está falando de bola, de evolução, fazendo conta. A tua preocupação é se o Pulgar tomou o 3º cartão. Exatamente. Né? Como é que você vai encaixar sem o Pulgar ali, que não foi bem no primeiro tempo? Por acaso, o jogo... Está sendo protagonista depois de O jogo é protagonista. O goleiro era contestado, e até antes do jogo de hoje o goleiro era contestado, o Tite bancou o goleiro, pouco se fala agora da questão do goleiro, do Rossi em particular, que é só o cara da vez, né? Mas o goleiro no Flamengo ali, o Santos, de goleiro de seleção brasileira, virou terceiro, o Matheus entrou e saiu, enfim. Parou, estancou porque o time finalmente está entregando. Agora, poucos elencos... E com jogadores crescentes. Estamos aqui o Cebolinha e o próprio Pedro. Olha o que foi o ano do Pedro. E olha o que está sendo esse período com o Tite. E é o artilheiro do time no ano. Sim. Nesses poucos jogos com o Tite, o Cebolinha já fez vários gols. O Arrascaeta, falava-se tanto de condição física do Arrascaeta. A partida que ele fez hoje é, antes de tudo, de quem está bem fisicamente. Sim. Também. A arrancada que ele dá para o gol que o André já citou, da construção, né? O Arrascaeta arranca, a bola vem para o Bruno serve o Pedro. Com um minuto que tem de jogo ali, a gente passou algumas boas semanas, bons meses, debatendo que era o Arrascaeta. Teve uma lesão grave em abril, teve outra lesão grave, se não me engano, em setembro, em véspera de jogo decisivo. Você está falando do gol de hoje, né? Gol de hoje, gol dele, quinta-feira. Gol de hoje. Então, é mais uma boa notícia. É o Bruno que agora tem 2 opções, né? Porque o Bruno para cá não ia bater com o Cebola. Então, o Bruno está batendo para lá com a opção com o Luiz Araújo. É o Arrascaeta recuperado. É o Gerson que está aproximando. Então,
olha o tanto, você voltou a colocar na pauta a bola do Flamengo. Sim. Não é não é como um é que vai ser o time- desembarque, quem é que vai... Amanhã vai ter coletiva, Protesto, não porque sei o o outro quê. tinha que ser no Flamengo, tinha que ser no Flamengo. Isso daí já é uma grande evolução, né? Você voltar a falar de futebol e não desses problemas internos, né? Que não é só o Flamengo que tem não, tá? Eles citaram aí muito o Flamengo, mas também outros times. Também a gente sabe que teve muitos problemas internos nessa temporada. Agora é esperar pra ver, né? O que vai acontecer nessa rodada final do Campeonato Brasileiro. Tudo em aberto, na minha opinião. Mas uma coisa é uma realidade, é um fato. O técnico Tite está sim melhorando demais, tá? A parte campo-bola do Flamengo e também estruturando, né, ali os corredores, né? A parte, vamos dizer, administrativa, né? O Flamengo realmente evoluiu bastante desde a chegada do treinador e a sua comissão técnica, beleza? Então, ó, só lembrar você que daqui a pouquinho eu tô subindo mais um conteúdo aqui pra vocês. Vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica aí. Do lado tem um sino, você clica nesse sino pra ativar as notificações. E por gentileza, tá? Deixa aí o seu like, por favor, pra alcançar o máximo de torcedores. Beleza? Tamo junto? Até daqui a pouco, hein? Fui!